Eu quero compartilhar com vocês, com a mesa, lhe dizendo que, puxa vida, temos uma reunião tão boa, com a evolução do trabalho de uma forma tão positiva, e o que efetivamente o produtor que está aqui, o líder que está aqui, os profissionais, poderiam estar dizendo: fui, voltei e estou voltando com uma diretriz em que eu tenho que abraçar uma determinada causa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que abraçar isso. Então, essa solicitação, eu quero compartilhar com vocês que estão à mesa, por causa desse tipo de expectativa. E é óbvio que a gente sabe, e eu gostaria de registrar isso, na qualidade de estar como presidente da ABIT, é que a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, naturalmente, já foi criada há bem tempo, mas eu gostaria de um dos presentes que está aqui, que foi fundador, que foi o Fernando Rodrigues, e em nome dele homenagear todos aqueles que fundaram a associação. E também temos aqui do meu lado o Dr. Paulo Romano, que também fez parte desse processo ao longo do período, e são testemunhas de que em épocas que o governo se organizou melhor em torno da irrigação, nós tivemos sempre bons saltos nesses trabalhos. Tivemos aí um período que foi paralisação, tivemos esse momento de retomada. E é uma satisfação muito especial, eu poderia deixar de dizer que ao longo desse período, que a gente considera desde a virada do milênio até agora, é óbvio que a cada ano a gente persegue muito essa ideia do planejamento da agricultura irrigada. E quem acompanha as edições da revista INTA vai ver que tivemos momentos que a pessoa chega de Brasília e diz para todo mundo: o plano nacional é esse aqui. E a gente vê que aquele plano nacional acaba não saindo do papel. E nós tivemos uma satisfação muito grande que numa das parcerias nossas, com foco na região do semiárido, que aconteceu em Montes Claros, lá participou conosco o Dr. Paulo Romano, que também nós tivemos a satisfação de trabalhar quando foi secretário nacional de Recursos Hídricos, de imaginar a ideia e de trabalhar bem a ideia dos planos diretores para nascer casado com o setor ambiental de uma forma muito adequada. Quer dizer, uma ideia que ele já desenvolvia e que pôde compartilhar conosco naquela oportunidade. E isso dá uma satisfação muito grande, porque com a criação da Secretaria Nacional de Irrigação, eu acho que uma atitude muito positiva de vocês, poder dizer: bom, vamos trabalhar essa agenda e vamos ter os nossos planos diretores e vamos ter o nosso plano nacional. Então, é sobre isso que nós vamos escutar, e sempre muito grato, e eu fico lisonjeado, agradeço muito pelo convite, por estar aqui coordenando, porque é um momento muito especial para nós, da gente escutar sobre o planejamento, que tudo tem a ver com o desenvolvimento, e tudo tem a ver com a melhoria de todo o setor do agronegócio calcado na agricultura irrigada. Em função disso, a palavra para o nosso secretário nacional de irrigação. Obrigado, Alberto. Obrigado, senhores. Primeiro, agradecer a presença de todos, pelo prazer que está sendo esse evento aqui, de tudo que eu estou aprendendo em todo esse espaço de debate que nós estamos tendo aqui. Eu não sei se é mais fácil ou mais difícil fazer uma apresentação logo no final, de falar da Política Nacional de Irrigação. Às vezes a gente acaba trazendo alguns números que já foram colocados, que facilita muito, de alguma forma, facilita o nosso trabalho. Nós temos que colocar tudo que foi discutido e está caminhando no sentido. Como que nós vamos construir a Política Nacional de Irrigação? E essa função tem que ser uma função coletiva, tem que envolver o setor governamental, tem que envolver o setor produtivo e demais setores especialistas, academia, aqui, produtores da agricultura familiar, produtores do agronegócio. Está mostrando mesmo que nós estamos convergendo num caminho bastante interessante. Primeiro ponto aqui, eu queria apresentar, na verdade, de uma forma sintética, o Ministério da Integração Nacional, e aí coloca o desafio. A política de irrigação, ela é normalmente uma política setorial, mas que envolve uma transversalidade muito bem clara e envolve toda a necessidade da gente conviver de forma consistente, de forma abrangente com outras políticas. O Ministério da Integração Nacional, ele tem a competência da Política Nacional de Irrigação, e como o Alberto aqui já citou,
a própria criação da Secretaria Nacional de Irrigação, uma criação recente, isso aconteceu no início de 2011, mostra esse avanço institucional que o governo federal está demonstrando para discutir a irrigação. Então aqui é só as secretarias do Ministério, destacado ali a Secretaria Nacional de Irrigação, mas no meio a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é a pauta, que é a parte principal, que é o carro-chefe do Ministério. E a pauta muito bem demonstrada aqui, em alguns dos debates aqui hoje, falar de irrigação no espaço público, caminha muito bem no sentido de discutir também de desenvolvimento econômico com sustentabilidade, e um desenvolvimento econômico que trata de forma diferente, trabalhando mesmo a questão da equanimidade do território nacional. Aqui fazer também uma referência, nós trouxemos representantes do DENOX e da Codevasf. Então, são entidades vinculadas ao Ministério da Integração Nacional, entidades que trabalham com a questão da irrigação, principalmente com a construção de polos econômicos e aqui, notadamente, no semiárido brasileiro. Aqui, qual é o caminho que nós seguimos, qual que é a estratégia da Secretaria? Ampliar e garantir a eficiência da irrigação, de forma simples de entender e muito difícil da gente trabalhar. E como que a gente trabalha? Esse é o debate que eu estou trazendo aqui para hoje. Bom, no começo da minha apresentação, eu disse que nós trouxe aqui alguns elementos que acabaram sendo já citados aqui. Mas por que discutir irrigação? Diversas coisas colocaram aqui. Primeiro, a necessidade de se produzir alimentos para alimentar uma população que é crescente. A estimativa é em 2050 chegar a 9 milhões de pessoas, com algumas características. Uma, população eminentemente urbana. Então, a estimativa é que 70% dessa população estará vivendo em áreas urbanas. O mesmo processo que o Brasil viveu. Em termos gerais, o mundo também está vivendo esse processo de urbanização. E esses fatores, o crescimento populacional e a urbanização, exigem e demandam que o produtor rural produza para cada vez maior número de pessoas morando nas cidades. Números que o Afonso já trouxe aqui para nós. Aqui, a questão, a população do Brasil, a expectativa em 2030 chega a 216 milhões de brasileiros, e essa tendência acaba reduzindo. A ideia é que 2030 faça uma redução do crescimento da população brasileira. Um outro fator bastante importante é o crescimento do poder aquisitivo. Por que nós temos que colocar isso? O poder aquisitivo crescente da população, tanto brasileira quanto mundial, demandam cada vez mais alimentação, produtos de qualidade e uma diversificação maior da produção. Eu me apropriei aqui num gráfico da FAO, vou passando devagarzinho, mas qual que é a ideia? À medida que vai crescendo a renda, nós temos uma diferença na quantidade, na qualidade dos produtos que está sendo colocado à disposição e na quantidade de renda gasta para alimentação. Tá? Então, são uma curva aqui, algumas fotografias representativas para mostrar qual que é o debate que nós estamos querendo trazer para cá, na necessidade de investir em produtos cada vez com mais qualidade e que esses produtos possam ser transportados e chegar à mesa do consumidor. Aqui algumas fotografias, né? Então, mostrando na Polônia uma média de gasto de $151 por semana para uma família média polonesa. Aqui já os Estados Unidos, $342 de gasto. A diversidade e a quantidade de produtos que nós estamos colocando à disposição. Essa última fotografia que eu quero mostrar, a média de gasto de uma família alemã de $500. E qual é a ideia aqui? Existe um trabalho, claro, a gente trazer a tecnologia para dentro da produção alimentar. Alguns dados aqui, o Vinícius trouxe de equipamento de irrigação. Esses dados são da FAO, tá? Onde eu incluí, na verdade, os Estados Unidos, que não está no estudo da FAO, e ali mostra Índia e China, né, 66 milhões e 62 milhões de hectares, e o Brasil está em nono lugar. Esse dado dos 5,4 milhões é baseado na conjuntura de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, a estimativa que a gente tem para 2010 da área irrigada e aqui do Brasil. Nono lugar, quero que eu dê uma olhada nisso.
E mostra também aqui a tecnologia. Bom, esse aqui, gráfico dos Estados Unidos. Esse verdinho aqui, percentual, né, de superfície, localizado e por aspersão. E o Brasil, 53% da dispersão, 40% de irrigação de superfície, 7% localizado. Esses outros dois gráficos aqui, a China com 94% superfície e a Índia com 97% localizado. Eu queria que você focasse no Brasil como nono para mostrar nesse segundo gráfico que seria a área irrigada. Aqui não tem os Estados Unidos, que são os dados da FAO, tá? Mas onde que o Brasil pode chegar? Então a Índia, primeiro lá com quase 140 milhões de hectares, que é o potencial da Índia. A China com 70 milhões de hectares, são os dois primeiros. E aqui nós temos o Brasil, a Rússia e os Estados Unidos nesse patamar aqui de 29 milhões de hectares, a área potencial. E essa área potencial está mostrando que nós temos muito ainda para trabalhar. E é esse o debate que nós estamos querendo trazer aqui. Não é só aumentar a área irrigada, é como fazer. Então, essa é a ideia do seminário, essa é a ideia da Política Nacional de Irrigação. Distribuição das áreas irrigadas no país. Então, quanto o verde aqui está demonstrando as áreas, tá? Quanto mais escuro aqui esse verde, aí mostra a concentração, com destaque aqui na bacia do Rio São Marcos, tá? Que tem uma área grande de irrigação aqui, representativa dos estados de Minas Gerais e do estado de Goiás, que já tem todo o debate sobre o conflito do uso da água, da utilização produtiva do recurso da água, quais os setores e até dentro do setor de irrigação. Eu trouxe esse elemento para fazer até uma provocação. Nos dados do IBGE, do Milho Agropecuário de 2010, temos valor adicionado da agricultura, Cristalina, primeiro município, Petrolina e São Desidério, no oeste da Bahia. Então, esses três municípios eles têm uma característica que eles são fortemente vinculados à irrigação. Então, o caminho do desenvolvimento agrícola passa também pelo investimento em ciência e tecnologia e pelo investimento em irrigação. Aqui, a tendência a aparecer em outros municípios e tem também diversos municípios com PIBs agropecuários aí, relevantes em irrigação, mas foi dado de 2010, que mostra exatamente que essa irrigação ela traz o crescimento econômico, mas também traz todo um debate sobre a cadeia produtiva decorrente disso. Esses municípios que se transformaram a partir do campo, hoje já são municípios que, se você olhar a sede urbana, se desenvolveram. A parte de comércio, a parte de serviço, acaba sendo um sucedâneo da uma política de desenvolvimento. E aqui chega o nosso tema, já falado aqui algumas vezes, a Política Nacional de Irrigação. Ela foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República em janeiro deste ano. Política essa que passou bastante tempo sendo debatida, mas o mais importante, ela trouxe alguns princípios e isso que eu estou listando aqui, que são os instrumentos, ou seja, a forma que nós vamos trabalhar para desenvolver a agricultura irrigada e aí dentro do espaço público desenvolver a política pública de irrigação. O que eu quero citar aqui é esse primeiro instrumento, que é o Plano de Irrigação, e esse último instrumento, que é o Conselho Nacional de Irrigação. Sobre os planos, como que começou essa conversa? Antes ainda da lei, uma parceria da Secretaria Nacional de Irrigação, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui do estado de Minas Gerais. Paulo Romano é um dos grandes responsáveis por esse debate, o Nivaldo Martins, que é diretor lá na Secretaria Nacional de Irrigação, debateram uma metodologia diferente, porque ela parte de alguns princípios. O primeiro princípio dessa metodologia é que as informações de irrigação, elas existem. Como que nós vamos elaborar um plano de irrigação? Primeiro, tendo a situação, entendendo a situação que a irrigação se encontra. Tá? Então, se a gente procurar informações de recursos hídricos, essa base ela está disponível. Se a gente procurar a informação de logística, essa base está disponível. A informação da disponibilização de energia elétrica, essa base está disponível. O que está faltando para o nosso setor? Ter todas essas informações organizadas de tal forma que a gente olhe para o setor de agricultura irrigada. Esse é o primeiro debate. E para que serve um plano? O plano, a gente elabora planos para que possa desenhar o estado da arte, ou seja, aonde nós queremos chegar com este plano.
E é isso que se busca: analisar as tendências, analisar os entraves, analisar as oportunidades e ver como nós vamos trabalhar com isso. Eu não vou me alongar nos planos diretores, o Paulo Paim vai fazer essa apresentação. Então eu trouxe esse mapa para mostrar, na verdade, onde nós estamos caminhando. Primeiro, Minas Gerais, tá? Que foi o primeiro estado onde foi elaborado esse plano diretor, começou a rodar desde 2010 o plano diretor, e para nossa satisfação esse plano se transformou depois numa política. Antes disso, foi incorporado no programa de governo do governador Anastasia, se transformou numa política, uma lei aprovada, e começa a dar frutos, a criação de programas e a criação de territórios. Os territórios são, na verdade, acabam sendo programas com base territorial e programas também específicos para tratar de alguns gargalos que foram encontrados nessa análise do plano. E aí depois nós fomos para o Rio Grande do Sul, que tem toda uma história vinculada com a irrigação, o arroz irrigado, já muito bem citado aqui, e aqui o Paulo Paim foi coordenador desse processo. E nós estamos começando a evoluir, difundir essa metodologia. No Mato Grosso do Sul nós estamos lançando o plano diretor também, já começamos os trabalhos do plano diretor. No Paraná já soltamos uma licitação também para formular esse plano. Bahia, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, estamos com conversações bem fortes para fazer também no Distrito Federal. E aqui, para nossa satisfação, São Paulo, Walter Tess, que esteve aqui, coordenador de recursos hídricos da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos lá de São Paulo, também discutindo, também firmando com a gente um compromisso de elaboração desses planos diretores. Para finalizar, ontem nós tivemos uma conversa, fizemos uma reunião nesse mesmo espaço para lançamento do Plano Diretor Nacional de Agricultura Irrigada. Ele acaba complementando, convivendo muito bem com esses planos estaduais. Então nós demos ontem início a esse plano diretor. O primeiro estudo, um estudo de tendências e oportunidades da agricultura irrigada no Brasil. Bom, agora eu queria, na verdade, quebrar um pouco o protocolo e convidar aqui o Germano, que é secretário adjunto da Secretaria de Obras Públicas e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos firmar um acordo de cooperação técnica. Na verdade, eu vou ser um mero interveniente, mas mostrar que esse caminho dos planos diretores, ele envolve o grande desafio da Secretaria Nacional de Irrigação, que é articular esse sistema de gestão público de irrigação e tentar que todos os entes públicos eles possam trocar suas experiências e possam conver. Convidado também o Paulo Romano, que vai assinar aqui o acordo de cooperação. Paulo Romano, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais. Posso pegar para alguém? Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou me cobrar depois. Assim, porra. Essa difusão da metodologia no plano diretor nos deixa bastante satisfeitos. E já partindo do final da apresentação, quero me alongar com os planos diretores, já que o Paim vai falar. Deixar aqui a ideia do que nós entendemos que é o Conselho Nacional de Irrigação. A lei da Política Nacional de Irrigação, ela autoriza o Poder Executivo a instituir esse conselho. Conselho que tem ali, que é um órgão colegiado,
teria um caráter permanente, consultivo e deliberativo. Nós queremos trazer esses elementos para o Conselho. Bom, na verdade, eu listei aqui algumas das competências que nós colocamos. Colocar como é que a gente vai trabalhar com esse Conselho. Primeiro, nós temos que fazer uma participação. Um Conselho Nacional envolve entes do governo federal, mas também representações de governos estaduais, representações do setor produtivo, aqui as associações dos irrigantes, associações de produtores, é bastante importante que participem do Conselho, do setor de equipamentos e outros setores que trabalham com a questão da irrigação. Então, quero focar aqui na primeira competência que nós listamos aqui, que é a competência principal do Conselho. É formulação de estratégias, controle, monitoramento e implementação da Política Nacional de Irrigação. O que é isso? Esse Conselho ele vai acabar funcionando como um forte espaço de participação para que a gente possa analisar a forma que está trabalhando com a política e que possa propor, que possa deliberar de algumas questões, que possa discutir como nós vamos fazer essa política, como nós vamos criar isso. E esse Conselho ele é bastante representativo, porque ele tem caráter deliberativo e ele representa a sociedade e o governo em prol da política. Com algumas outras competências aqui que nós estamos propondo, e aí nós estamos esperando um apoio aqui dos entes governamentais, do setor produtivo, para que se essa nossa proposição de Conselho ficar de acordo com o que o setor espera, que a gente possa promulgar, que a gente possa colocar esse Conselho e principalmente que essas reuniões existam e que esse Conselho seja um ente disponível para a sociedade, disponível para o governo para debater a irrigação. Ele tem a informação de acompanhar a elaboração e a implementação da política de irrigação, estabelecer as diretrizes para a elaboração desses planos estaduais de irrigação, arbitrar conflitos entre os planos e programas de irrigação, analisar propostas e propor alterações na legislação, colocando que pode ser um relacionamento bastante importante com o Congresso Nacional, que recentemente criou a Frente Parlamentar de Irrigação. Né? Então, destacou que a gente tinha uma convivência, temos ainda uma convivência muito importante com a Frente Parlamentar de Agricultura, e agora recentemente criada a Frente Parlamentar de Irrigação. Então, ele tem também a competência de ter resoluções, de decidir algumas questões aqui no âmbito do Conselho e também propor portarias, propor decretos para que o Presidente da República possa promulgar e possa também ter um marco legal muito bem amarrado, muito bem consistente da transformação e da criação que a gente quer da Política Nacional de Irrigação. Analisar e procurar a regulamentação dos normativos. E eu quero focar na ideia da capacitação. Eu acho que é um gargalo fundamental que foi tratado aqui em diversas apresentações, a necessidade de que a tecnologia da irrigação ela tem que estar disponível e ela tem que estar integrada em todo o pacote tecnológico que envolve isso. Não é só sistema de irrigação, é manejo, não é só manejo, é negócio agrícola, não é só negócio agrícola, é a convivência muito bem com a questão ambiental, o desenvolvimento aqui social e o progresso econômico estimado para o setor. Bom, obrigado, quero agradecer a presença de todos. Vamos passar a palavra para o Cássio. Obrigado, Guilherme. Nós temos agora, na sequência,